A gente não consegue acelerar o tempo, mas podemos acelerar ainda mais as nossas ações, usando o tempo que nós temos hoje para transformar o futuro. Por isso, a Braskem, alinhada com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU para 2030, assumiu novos compromissos com as pessoas e com o planeta. Trabalhando em 7 dimensões diferentes, temos muitas metas para os próximos anos. Entre elas, a eliminação de resíduos plásticos, a ampliação do portfólio I'm Green, nosso plástico feito de material renovável e reciclado, a promoção da diversidade, equidade e inclusão e a neutralização das nossas emissões de gás carbônico até 2050 para combatermos as mudanças climáticas. Vamos transformar o mundo em um lugar mais sustentável para todos, deste tempo e dos próximos. Braskem, um futuro mais sustentável hoje. Olá a todos e todas, vamos dar início a mais um painel da Conferência Ethos e hoje vamos tratar aqui da extração de salgema em Maceió, impactos, ações e aprendizados. Esse painel é um oferecimento da empresa Braskem. Eu gostaria de iniciar dando oi para todos que nos assistem, bem-vindos e bem-vindas, saudando aqui a presença dos nossos palestrantes. Eu sou Marina Ferro, sou gerente do Instituto Ethos e serei moderadora aqui do nosso encontro, então vou brevemente apresentar os nossos palestrantes aqui conosco hoje. Então, temos Marcelo Arantes de Carvalho, vice-presidente de Pessoas, Marketing, Comunicações Corporativas e Relações com a empresa na Braskem, Ricardo Young, presidente do Conselho Deliberativo do Instituto Ethos, e Dr. Jorge José Tavares Doria, promotor de Justiça de Alagoas e integrante da Força Tarefa do caso Pinheiro. Bom, vou rapidamente contextualizar aqui o nosso painel e já passar a palavra para que cada um faça seus comentários. Então, o objetivo do nosso painel aqui hoje é promover um diálogo sobre o caso dos impactos causados pela extração de salgema pela Braskem em Maceió, no estado de Alagoas. Quais ações estão sendo tomadas e quais os aprendizados desse caso? Então, trazendo um breve contexto, no início de 2018, os bairros Pinheiro, Bebedouro e Mutange, da cidade de Maceió, registraram rachaduras em construções e afundamentos nas vias públicas. Em março de 2018, houve também um tremor de terra na escala de 2,4 da escala Richter. Através de estudos geológicos, uma das causas desses acontecimentos foi identificada como reflexo da extração de salgema em 15 dos 35 poços existentes, e só lembrando que o salgema é um insumo usado para a produção de PVC, e que a Braskem opera por mais de 40 anos já nessa região. Em maio de 2019, mais recentemente, a extração do salgema foi interrompida totalmente. Como esses danos aconteceram e quais foram, então, as consequências para a cidade? Esse é um dos objetivos do nosso diálogo aqui hoje, e também entender quais ações estão sendo tomadas para a reparação dos danos sociais, ambientais e econômicos na região, né? Quais são os principais aprendizados, inclusive, dentro desse caso. Então, vou convidar inicialmente o Dr. Jorge para comentar um pouco sobre o caso, como integrante da Força Tarefa, quais as implicações legais no campo civil, ambiental, causado pelos danos na extração de salgema da região, e como tem sido a negociação e interlocução com a Braskem para a reparação desses impactos. Por favor, Jorge, está com a palavra. Saudar a todos e, primeiro, dizer que, a bem da verdade, não só o meio ambiente, como a população de Maceió, a própria cidade de Maceió, e principalmente os moradores dos bairros de Bebedouro, Mutange, Bom Parto e Pinheiro, foram todas vítimas, eu diria assim, de um dano ambiental, que isso até é um crime ambiental de proporções assim incalculáveis. Então, o problema, vamos dizer, o colapso de 35 minas, né, espalhadas por várias partes da cidade, terminaram por causar danos irreparáveis, irreversíveis, danos, assim, inimagináveis, né? Não só, volto a dizer, ao meio ambiente natural, ao meio ambiente artificial, para não dizer a ordem urbanística, né, da cidade,
e principalmente para as pessoas desses locais. Então, é assim, eu faço até aqui, às vezes, umas analogias para vocês terem uma ideia, né? Eu tenho dito que, com relação, por exemplo, à ordem urbanística, que sofreu, assim, de uma forma incalculável, danos irreversíveis, vamos dizer, a questão da mobilidade urbana, toda a dinâmica da cidade, escolas que tiveram que sair, pessoas, atividades culturais diversas, seja o nosso patrimônio histórico-cultural, tanto material como imaterial, enfim, a vida desses bairros, a vida desapareceu. Então, até faço uma analogia, sem querer ser dramático, né, com o próprio corpo humano. Dizer assim, que um corpo, imagine os senhores, um corpo humano sendo decapitado de uma hora para outra, né, perder seus braços, suas pernas e ter que sobreviver diante desse fato. Então, o que mais ou menos aconteceu com Maceió, para vocês terem a ideia da dimensão dos efeitos, né, dessa exploração feita dessa forma, né, o colapso dessas minas. Com relação às pessoas, né, que é uma grande preocupação, lógico, de todos nós, não há nem palavras, não existe palavras para dizer o sofrimento e as consequências, tanto durante como agora até pós, né, evento que, graças a Deus, está sob controle pelas medidas que foram tomadas, controle, eu digo, de estabilização, retirada dessas pessoas, mas esse sofrimento de que eu moro aqui, acompanho, conheço pessoas, os lamentos são diários, dramáticos, inclusive, né, não obstante toda essa movimentação que eu falo daqui a pouquinho, já está daqui a pouco terminando, sobre as medidas que estão sendo tomadas, paliativos, acordos, que vêm minimizar, mas nada disso aplaca, né, o sofrimento total dessas pessoas. Então, com isso dizer que nós estamos vivendo, né, um caso, né, vivenciando, talvez sui generis, né, não sei, mas sui generis do mundo, de uma forma assim que nós não temos precedentes, não temos literatura, não temos, assim, os caminhos, né, e a não ser uma construção feita agora, juntos, né, as instituições, a empresa, enfim, a comunidade, o poder público, para tentar minimizar esses efeitos. Então, eu diria que, então, em função disso tudo, né, preciso dizer que todos esses fatos, eles atentam, né, assim, frontalmente, contra as normas de regência da matéria, da questão ambiental de uma forma geral, incluindo aí o meio ambiente natural, o meio ambiente artificial. Então, em função, logicamente, da grandiosidade, da complexidade, né, e da severidade dos efeitos dessa situação, dessa exploração, as instituições, aqui falo do Ministério Público Estadual, mas compondo essa força-tarefa, que até fazendo esse registro já da agora, que em função dessa complexidade, né, dessa, digamos assim, tão difusidade de competências, de fatos e de questões jurídicas, para enfrentar isso tudo, então nós entendemos de ter criado uma grande força-tarefa, né, composta pelo Ministério Público Federal, aqui pelas Procuradoras da República, aqui, ele disse mais ou menos aqui de Alagoas, pela Defensoria Pública da União, Defensoria Pública do Estado e o Ministério Público Estadual. Então, foi uma ação até quase que pioneira, né, no Brasil, e em termos atuados, estamos atuando de uma forma conjunta, não é fácil, cada um, né, na sua no espectro de competências, enfim. Então, composta essa força-tarefa, diante desse problema tão grave, tão repentino, acordamos aqui um dia com a cidade ruim, os bairros desaparecendo, e imagine os senhores os desafios, né, para todos nós, para buscar, então, os caminhos para enfrentar nessa grande questão. Então, veja só, inicialmente, lógico, nós, até antes mesmo da CPRM apresentar um relatório que indica, né, existe esse relatório indicando possível responsabilidade da empresa, ou seja, que toda essa, se não ainda a subsistência, mas esses colapsos teriam essas fissuras das casas, enfim, toda essa desgraça nos bairros teria decorrido da exploração
da Salgema. Então, mesmo antes desse laudo, o Ministério Público Estadual e a Defensoria Pública do Estado já vimos, assim como que, né, movidos por todo esse trama e sofrimento, ajuizamos a primeira CP, então, Ação Civil Pública Indenizatória, em busca, exatamente, nesse primeiro momento, é uma ação civil, né, coletiva, em busca da imputação da responsabilidade civil e bem como da possibilidade de indenização às vítimas, logicamente, no primeiro momento, uma ação meramente assim, né, declaratória, para que no segundo momento, na fase de liquidação, cada morador vítima, né, pudesse, então, estabelecer a sua tratativa, sua interlocução em busca dos seus valores indenizatórios. E, além dessa ação, né, indenizatória, então, já o Ministério Público Federal, porque isso, como eu disse, dependeu muito de competências, então o MPF ajuizou, né, também uma ação civil pública ambiental com viés também socioambiental e um viés socio-urbanístico, certo? E, independentemente dessa atuação, né, nas esferas cíveis, na esfera civil, tanto com ação indenizatória como essa ação socioambiental com viés socio-urbanístico também, né, naturalmente, para averiguação de possíveis responsabilidades da esfera criminal, também foi instaurado um inquérito a cargo da Polícia Federal em andamento, e aí, como está com o Ministério Federal, não sei assim, a informação mais precisa da atual situação. Pois bem, então, as questões administrativas, né, porque esse fato seja, logicamente, essas três vertentes, né, de responsabilização na esfera administrativa, civil e penal. Então, bom, depois de ajuizar essas ações e buscando ainda, né, insistentemente, minimizar ainda mais o sofrimento, principalmente dos moradores, que imagino os senhores, são 14 mil imóveis afetados, envolvendo aproximadamente 100 mil pessoas, todas essas, né, com reclamos dramáticos, com problemas particularizados, então é um problema muito complexo. Então, nós, e junto com a empresa, e assim, aí houve essa evolução no sentido de, digamos assim, encurtar a linha do tempo, minimizar todos esses dramas, com a possibilidade de um acordo, né, de uma ação, de uma medida autocompositiva, no sentido de, pelo menos, permitir, antes do final dessas ações, que, por certo, demorariam anos e anos, né, que essas indenizações pudessem ser feitas há menos tempo, se não imediatamente, e, graças a Deus, né, nessas tratativas com a empresa, para quem surtiram os efeitos desejados, evidentemente, depois de ampla discussão, e aí foi formalizado um primeiro acordo, né, nessa ação civil pública indenizatória. Volto a dizer, esse acordo teve esse escopo, né, essa finalidade de encurtar a linha do tempo e possibilitar essa aproximação entre as vítimas, moradores e a empresa, e não, nesse momento, houveram questionamentos aqui de moradores, mas foi um acordo em que as partes que foram envolvidas, as pessoas. Então, logicamente, pela sistemática processual, todos sabem, essa ação não poderia já estabelecer valores, né, ação civil, e esse acordo foi exatamente como se fosse um substituto, né, da sentença que seria final dessa ação civil, possibilitando, portanto, que as partes pudessem, a curto prazo, curtíssimo prazo, eu diria, iniciar, né, pelo menos, o recebimento dessas indenizações. Então, isso foi feito, esse acordo, então, foi firmado no fim do ano de 2020, e ao passo que esse um ano e pouco, né, de vigência desse acordo, aproximadamente 9 mil, pelo menos relatório que nós temos o último, que 9 mil imóveis já foram indenizados, de 14 mil, houve uma evolução grande, e mesmo não trazendo, digamos, a paz, o sossego e a resolutividade que só Deus pode dar nesse caso, mas ao menos criamos, né, esses mecanismos junto à empresa, e que foram avançados. Eu comparo com casos como o de Mariana, que ainda hoje parece 6 anos, ainda não tem definições de indenizações, ao passo que aqui em um ano e meio, nós já temos essa evolução no sentido de que, pelo menos, as indenizações estejam sendo pagas, não
na forma que os moradores querem, talvez seja um outro ponto a ser discutido daqui a pouco, questão de valores, mas, enfim, então, esse acordo realmente encurtou essa linha do tempo e as pessoas, os moradores, estão frente já à empresa com um programa, digamos, muito organizado, né, de compensação financeira, estabelecendo todas as possíveis medidas para cumprir com essa responsabilidade. Naturalmente que esse acordo ele veio sendo atualizado e aprimorado, fizemos 2 ou 3 aditivos, umas resoluções de complemento ao acordo, exatamente pela dinâmica, né, do fenômeno que continua ativa, digamos assim. Então, locais que antes não estavam constando, né, que nós chamamos aqui de criticidade 00, houve a definição do mapa de setorização. Então, situações que antes não estavam, hoje já estão, e possivelmente, quem sabe amanhã, outras áreas. É isso que eu digo, é uma coisa assim, um fenômeno muito, né, diferente, mas nós estamos, então, a cada movimento desse, fazendo as atualizações necessárias. Então, isso com relação ao acordo indenizatório, houve realmente esse fato, digamos assim, que foi interessante, positivo, diante dessa tragédia. E com relação à questão socioambiental e sociourbanística, que não precisa dizer, como me referi no início, que a cidade sofreu, né, sobremaneira, em todos os aspectos, são vias que são fechadas, bairros que estão totalmente isolados. Quem vê aqui ou vê fotos sabe que parece como se fosse aquelas cidades do faroeste, todos os imóveis, não é, desocupados, enfim. Então, para a resolução de parte, lógico, desse problema, nós firmamos, então, um outro acordo que foi dentro da ação civil pública, estudo homologado, né, pela Justiça Federal. Nós fizemos um outro acordo que chamamos de socioambiental, dividido em socioambiental e sociourbanístico, o socioambiental voltado para a resolução, na medida do possível, evidente, de todos os danos causados ao subsolo e outros aspectos do meio ambiente natural aqui, como a própria lagoa, enfim, isso está sendo também cumprido, né, dentro de cronogramas e programas, no sentido da mitigação de todas as medidas, digamos, né, compensatórias ou de condicionantes. Enfim, esse acordo também foi um avanço, eu diria assim, a empresa, diga de passagem, está aberta a esse diálogo. E no sócio-urbanístico, que realmente é um desafio imenso, né? Imagina o senhor, essa cidade, esses 2 braços, tocando aquele exemplo disso, as 2 pernas de uma pessoa que tem que voltar a andar, tem que voltar, né, ter vida. Então, foi feito um acordo sócio-urbanístico com a precificação de valores para determinadas ações, estão sendo gestados projetos urbanísticos, essas áreas serão futuramente, talvez tornadas áreas não edificantes, são espaços grandiosos nas cidades que estão inservidos, digamos assim, e ainda submetidos ao risco da continuidade, né? Nós teríamos, então, até que aguardar a estabilização, e isso a empresa também está fazendo dentro do escopo do acordo, que é possível estabilização, se é possível em médio ou longo prazo, enfim, quando é que esses bairros, quando é que isso, né, essa situação vai ficar consolidada para a definição de projetos mais definitivos e consistentes. Mas, no momento, já está se fazendo as demolições, iniciando esses imóveis, vai haver, no primeiro momento, um plantio de reservas, né, de florestais, enfim, e aí vem também um componente que eu talvez vai falar no segundo momento, eu vi aí, que são as questões mais difíceis, né, os pontos críticos, que é o envolvimento do poder público municipal, que, naturalmente, como um ente federativo, responsável por esses licenciamentos, para a definição e, digamos, participação da elaboração desses projetos. Então, não é muito fácil, os senhores sabem bem, né, esse envolvimento para que o poder público municipal dê seguimento, que nesse acordo sócio-urbanístico nós estabelecemos algumas condições, e uma delas foi que houvesse uma adesão do município a esse próprio acordo, porque sem adesão do município à implementação das ações necessárias mínimas para a equalização e reurbanização, se é que podemos falar assim, da cidade, então precisa do município. Então, eu diria, com rápidas palavras, que esse é o quadro que nós estamos vivendo, não é? Cada dia é uma coisa diferente,
são aspectos aí a empresa para falar, que surgem questões que não tinham sido vistas, outras novas que nem poderiam ser vistas, e é um grande desafio, mas o Ministério Público, com essa força-tarefa, está tentando desempenhar o seu papel da melhor forma, procurando, né, todos os meios legais de minimização de todos esses problemas, e agora, né, nesses acordos com as situações, talvez não mais fáceis, mais, digamos, possíveis, né, de resolver isso tudo. Então, fico aqui e espero ter cumprido essa minha primeira fase aqui, os 10 minutos, talvez não tenha extrapolado, então, em mais 4 minutos depois, e terei o mais prazer de voltar aí para interagir com os senhores. Obrigada, doutor Jorge. Cumpriu muito bem, sim. Obrigada por compartilhar conosco os principais acordos e mecanismos utilizados para minimizar os impactos na região, nesse caso. A gente volta daqui a pouco para o senhor para ouvir um pouquinho mais desses desafios. Enquanto isso, eu gostaria de convidar o Marcelo, representante da Braskem, para contar também um pouco para a gente, do ponto de vista da empresa, como tem sido a atuação nesse caso, né? Como que a empresa enxerga essa situação, qual o seu posicionamento diante do evento geológico e como tem sido feita a atuação da empresa, né? Nesse sentido, quais medidas estão sendo tomadas em relação aos danos e para garantir também que isso não volte a acontecer. Marcelo, por favor. Primeiramente, muito obrigado, Marinda, um prazer estar com você, Ricardo, um prazer, doutor Jorge, estarmos juntos aqui conversando um pouco sobre Alagoas. Eu vou pedir só que, por favor, se pudessem colocar a apresentação na tela aí, para que eu possa falar um pouquinho sobre a situação toda e mostrar um pouco exemplos claros do que a Braskem tem feito em conjunto com as autoridades locais sobre a situação em Alagoas. Bom, puder passar o slide, por favor. Como já foi citado até pelo doutor Jorge, em março de 2018, né, houve um tremor, né, na região, né, e esse tremor, então, depois de uma forte chuva, foi, então, acionado, então, a Braskem para colaborar com esse processo, né, de análise do que vinha acontecendo na região e para ajudar a entender nesse fenômeno geológico. E, naquele momento, antes de qualquer diagnóstico sendo feito, nós começamos, então, a colaborar com as autoridades locais para procurar diagnosticar o que estava acontecendo naquela região, já que nós temos um trabalho executado naquela região, para passar um pouco de informação e colaborar com as autoridades a sendo feitas nessa sequência. Dentre elas, né, a doação de equipamentos, né, apoio na realização de inspeção de alguns imóveis que apareciam, então, com rachaduras, né, obras de infraestrutura naquela região para melhorar um pouco a questão de drenagem e pavimentação da rua, né, e uma série de estudos sendo realizados por especialistas nacionais e internacionais para começar, então, a analisar a situação daquela região. Próximo slide, por gentileza. Em seguida, a CPRM, ela, em maio de 2019, emitiu um relatório apontando algumas causas, prováveis causas do que vinha acontecendo na região e apontando nesse estudo que a Braskem, provavelmente, na extração nossa de sal na região, era provavelmente a causa principal desse fato daí. No exato momento em que a CPRM emitiu esse relatório, no dia seguinte, nós paralisamos todas as nossas atividades nas 4 minas que ainda estavam em operação naquela região, paramos a operação, paramos a nossa produção de produção de PVC naquela região, mas mantivemos todos os empregos até hoje em decorrência disso daí. Em agosto, né, continuamos fazendo nossos estudos. Em agosto, começamos, então, a ter diálogo com as comunidades para tratar desse assunto, conversas diretas marcadas nas associações comunitárias, em diversos espaços públicos, para que pudéssemos dialogar sobre isso, e, ao mesmo tempo, os institutos nacionais e internacionais contratados começavam, então, a continuar a fazer o estudo. Entre eles, aqui na tela, que é claramente o Instituto da Alemanha, que é o Instituto IFG, uma empresa de Boston, Universidade de Boston, a USP, a UFRJ e outras referências mundiais em temas de sismologia para nos apoiar a entender claramente o que estava acontecendo e quais são as medidas necessárias. Independentemente, aí eu peço o próximo slide, por favor, independentemente, né, da culpabilidade, grau de culpabilidade da Braskem nesse momento, ficou muito claro no primeiro relatório que nós recebemos do IFG que era fundamental criar uma área de resguardo em torno de 15 dos 37 postos de extração de sal que tinha naquela região. Começando, então, o processo de desocupação daquela área de maneira preventiva, não era nada emergencial, mas de maneira preventiva, de 550 imóveis em torno de 1.500 pessoas daquela região. E, nesse momento, também, nós anunciamos que nunca mais extrairíamos qualquer tipo de sal daquela região que nós estávamos apoiando a nossa produção de cloro-soda e praticamente, né, a nossa produção de PVC. A partir desse momento, criamos, então, um programa de começar a discutir esse apoio financeiro, né, para
as pessoas e como fazer todo o processo de realocação, né, das pessoas, e criamos uma central do morador, que era um local, né, como vocês podem ver aqui na imagem, onde nós procuraríamos, então, atender toda a população, transportando a população para esse local, e nessa central do morador, nós tínhamos não só uma equipe para conversar com os moradores, mas tínhamos bancos, tínhamos advogados, né, tínhamos corretora, né, empresas para providenciar todo o apoio à comunidade. E é muito importante dizer que todo morador sempre pôde optar pela escolha do seu advogado ou utilização da Defensoria Pública para defender o seu interesse com relação a isso, né, para que pudesse, então, começar a lidar com toda essa situação, né, que vinha confrontando. Próximo slide, por gentileza. Em 3 de janeiro de 2020, né, foi assinado, como o doutor Jorge falou, o primeiro termo de assinatura com as autoridades do Ministério Público Federal, Ministério Público Estadual de Alagoas, a Defensoria Pública da União, a Defensoria Pública do Estado de Alagoas, para começar, então, todo esse processo de compensação e apoio financeiro às pessoas e tratar da sua relocação de acordo com todo o cronograma que foi estabelecido com a comunidade, e esse programa foi estendido a moradores, comerciantes e empresários, e com certeza, né, apoiado pela Defesa Civil de Maceió, que acompanhava e monitorava todo o projeto de desocupação, de compensação financeira feito pelas pessoas. E um dado importante de salientar é como é que era feito esse processo. Nós contratamos uma empresa especializada, ela visitava a casa de cada pessoa, cada morador, procurava conhecer qual é o grupo familiar que residia naquela residência, como era constituída aquela residência, se gerava renda, não gerava renda, qual era a característica daquela casa, e benfeitorias tiveram naquela casa, para que, ao final, a indenização, por mais que tenha um lado social, tem um lado emocional, que isso não há forma de compensar, mas tinha uma compensação a ser feita material e moral por todo o processo causado na vida de cada pessoa. Então, nós fomos conhecer a vida de cada pessoa. Próximo slide, por gentileza. E aí, nesse mapeamento como um todo, em toda essa área que vocês estão vendo colorida aí nesse mapa, é a área que abrange, então, cerca de 14.400 imóveis, são 35 mil pessoas mapeadas no nosso programa. De onde sai esse número de pessoas? Nessas entrevistas feitas em cada residência, né, onde a equipe diagnosticou o número de pessoas em cada residência, o grupo familiar, no qual teria, então, todo esse impacto social, e como a Braskem, então, ia cuidar da melhor forma possível essa realocação de pessoas nessa região. Mais 2 slides, por gentileza. E aí começamos, então, o nosso programa de realocação, né, onde era fundamental, né, fazer, então, a reunião com os moradores, explicar claramente a área de realocação e tudo que a empresa iria oferecer daí em diante. Como eu disse inicialmente, começava com uma conversa com cada família. A partir do momento que a família aceitava, então, fazer a mudança daquele imóvel, nós agendávamos a mudança pelo imóvel, totalmente paga pela Braskem. Ela começava a receber, então, os auxílios financeiros. O auxílio financeiro começava já com R$5 mil. Na hora que ela aceitava, né, o acordo de sua mudança, R$5 mil, mais uma ajuda de aluguel em torno de R$1.000, além de R$6 mil de adiantamento e indenização, caso esses R$1.000 não fossem necessários, ou não fossem suficientes, melhor dizendo, para a sua locação de um novo imóvel a ser habitado. Ao mesmo tempo, oferecemos apoio psicológico, né, a moradores daquela região, né, para que pudesse apoiar, dado todo o cunho emocional, né, todo o cunho social que vinha acontecendo, e, ao mesmo tempo, em parceria com a Universidade Federal de Alagoas, todo o apoio também para cuidar dos animais de estimação que existiam naquela região, e todo o cuidado a ser tratado com esses animais que estão tão carinhosos por cada morador dessa região. Após isso, então, após a mudança do morador, e o morador tendo toda a documentação, começava, então, o fluxo de compensação para as pessoas. Próximo slide, por gentileza. Né? E aí, como é que começava esse fluxo de compensação? E aí é um ponto importante para falar com vocês. A adesão a essa parte do fluxo de compensação, ela é voluntária. Então, a pessoa não é obrigada a entrar nessa compensação financeira se ela não concorda. A pessoa é convidada a esse processo. E como o doutor Jorge mencionou claramente, a intenção, né, feita, né, em conjunto com as autoridades, né, do Estado de Alagoas, era literalmente acelerar o processo de indenização e que minimizasse, de alguma forma, esse impacto que estava sendo gerado de uma forma muito clara na vida de cada um. A partir do momento, então, que a pessoa aceitava entrar no fluxo de compensação, ela podia escolher um advogado próprio ou um defensor público, pagos pela Braskem. Ela providenciava, então, para a gente a documentação necessária para comprovar a titularidade do seu imóvel, e aí nós deparamos com uma série de situações que, às vezes, ficaram alguns processos um pouco mais tardios, o imóvel não está no meu nome, o imóvel eu recebi de herança, ainda não transferi no meu nome. Eu te apoiava também nesse processo, mas isso causou, em algumas situações, uma demora maior a receber todo o processo.
Aí, a partir do momento que a pessoa tinha documentação, ela recebe uma proposta financeira, ela pode concordar ou não com a proposta financeira, e aí, se ela concorda com a proposta financeira feita, ela pode assinar o acordo, e a partir do momento que ela assina o acordo, em até 5 dias úteis, a Braskem paga a indenização para aquela família. E aí é importante dizer, nós temos hoje cerca de 1.200 profissionais atuando naquela região, exatamente para cuidar dos aspectos sociais, para facilitar todo esse diálogo com a comunidade, todo o apoio psicológico e apoio jurídico que é dado a todas as pessoas daquela região. Próximo passo, próximo slide, por gentileza. A Braskem tem hoje destinada para cuidar de Alagoas cerca de 10,2 bilhões de reais. Nesse momento atual, 97% dos 14.400 imóveis já se encontram desocupados nesse momento. Mais de 10 mil propostas já foram apresentadas para os moradores da região. 9 mil propostas já foram aceitas. Essa diferença entre 10 mil e 9 mil é que as pessoas recebem uma proposta, ela tem um prazo para dizer se aceita ou não aceita. Das propostas, então, que já passaram o prazo e já chegaram conosco, nós temos um índice de aceitabilidade da proposta de 99,6% de aceitação e 7.600 já receberam esses valores. E aí é muito importante esclarecer o valor que é pago para cada morador naquela região em relação ao seu imóvel. É claro que é considerado a melhor referência técnica de normas técnicas brasileiras, de normas técnicas internacionais, e, adicionalmente, a gente faz uma pesquisa da característica daquele imóvel na mesma região de valor em Alagoas, qual é o valor referente que deve se pagar de forma clara e justa, e não de forma alguma querendo tirar qualquer proveito da situação. Pelo contrário, nós fazemos questão de pagar um valor adequado, se posso dizer dessa forma, que ressarce pelo menos o dano material que as pessoas estão tendo e ainda com dano moral adicionado a esse valor. Acho que isso comprova a aceitação, o grau de aceitabilidade com relação à proposta financeira que está sendo feita de indenização às pessoas. Volto a dizer, o aspecto social e emocional às vezes não se compensa tanto, para existir outros acordos que a gente possa minimizar e tratar esses assuntos daí em diante. Próximo slide, por gentileza. Bom, além dos moradores, nós temos empresários naquela região, e os empresários que geram renda, que têm receita, que geram empregos naquela região. Nós identificamos naquela região cerca de 4.100 imóveis que têm a característica comercial. Dessas, cerca de 2.500 já receberam a nossa proposta, 1.900 já aceitaram a nossa proposta e 1.500 já tiveram o recebimento dessa proposta. E é importante declarar que tanto aquela empresa que é formal ou aquela atividade de renda informal entram nesse processo de compensação para os empresários e comerciantes. E no caso, inclusive, dessa situação, onde tem um empresário, eu tenho uma padaria, eu tenho um salão de beleza, eu tenho uma escola de inglês, eu tenho uma escola de dança, o que a gente faz de compensação para as pessoas? Além de cuidar de toda desinstalação do imóvel, alocação, ajudar um imóvel novo a ser identificado, pagar todo o custo de mudança, todo o custo de instalação do novo empreendimento, é incluso uma questão de lucros cessantes na perda financeira que aquele empresário teve na região, pequeno, médio ou informal, e todo o custo comprovado, a gente reembolsa esse custo, todo o custo que se teve de verbas rescisórias, a Braskem também indeniza isso, inclusive alguns pontos comerciais entram nessa condição de ressarcimento pela Braskem também. Próximo slide, por favor. Com relação, eu acho que aí o ponto principal, com relação à comunidade, nós temos mantido constantemente, após o momento que a Braskem tem comprado lá alguns imóveis, nós tivemos sim que ao comprar os imóveis, fazer a retirada, e a comunidade pode retirar também algumas questões das casas, o telhado, a porta, a janela. A partir do momento que isso foi cuidado, nós temos que tomar cuidado daquela região. Então, nós temos um mutirão mensal de limpeza e coleta de lixo daquela região, um controle de pragas sendo feitos constantemente naquela região. Tivemos que fechar imóveis, fechar as regiões, para que evitasse novamente uma invasão daquela região, onde não é adequado hoje em dia ter a sua moradia. Somos responsáveis em fazer a vigilância nessa própria região e contratamos pessoas da comunidade, como agentes comunitários, para nos apoiar nesse processo como um todo. Instalamos uma central de monitoramento para fazer realmente a segurança patrimonial daquela região, que é interligada com a Polícia Militar de Alagoas para situações de emergências, e como já mencionei anteriormente, todo um processo nosso de parceria com o FAO para tratamento de animais e também com a Fundeps para outros projetos que vem realizado naquela região. Próximo slide, por gentileza. Um ponto importante, nossa atuação junto com as autoridades locais, e tem sido procurar claramente ter cooperação clara com a situação das pessoas, a situação das comunidades e com o município. Para isso, além dos acordos fechados, temos aqui uma série de acordos que foram assinados para obras civis, para situações emergenciais.
para monitoramento geológico. Então, nós instalamos, em parceria com a Defesa Civil e doamos equipamentos para que possa ser feito claramente o monitoramento daquela região, e hoje a região consta com monitoramento geológico de abalos sísmicos de alta qualidade, de alta tecnologia implementada nessa região, e uma série de outras iniciativas que estão sendo feitas para realmente cuidar daquela região de uma forma que ela merece ser tratada. Próximo slide, por gentileza, acho que os próximos 12 slides. Como o Dr. Jorge, inclusive, mencionou que é importante a estabilização daquela região, uma série de conjuntos de recursos da Braskem, físicos, humanos, investimentos financeiros estão sendo alocados para a estabilização daquela região. Então, nós temos mobilizado uma série de institutos internacionais e nacionais para junto identificar qual é a melhor técnica de estabilização dos nossos poços e daquela região. Nesse momento, então, tem uma série de poços que já se encontram em processo avançado de estabilização, de tratativas, e temos um cronograma que vai transcorrer ao longo dos próximos anos, de cuidar de todo o fechamento dos poços, de maneira a preservar a segurança das pessoas naquela região, que, por sinal, tem sido uma preocupação nossa desde o início desse processo. Próximo slide, por gentileza. Adicionalmente, como já mencionei anteriormente, nós instalamos uma série de redes de monitoramento naquela região, que permite a vigilância daquela região por 24 horas e é interligada diretamente com a Defesa Civil, e a Defesa Civil hoje tem realmente a tecnologia muito bem instalada sobre controle daquela região. Próximo slide, por gentileza, os próximos 2. E hoje acho que entra claramente a questão sobre qual é o futuro daquela região. Então, nós assinamos com as autoridades públicas no mês de dezembro um novo acordo. Esse acordo, então, tem um plano integrado para mitigação, para reparação e para compensação social em 3 frentes importantes. A primeira frente dela é ambiental, onde se cuida claramente do mapeamento e diagnóstico de potenciais danos ambientais causados naquela região e, a partir daí, estabelecer um plano de ação para reparação. Uma análise, um diagnóstico socio-urbanístico, que leva em consideração todo o impacto que se teve na questão de mobilidade, na questão de patrimônio histórico e cultural, paisagismo daquela região, memória dos bairros. Então, como preservar isso e manter, daqui em diante, o cuidado com essa região, a memória dessa região, o cultivo, a cultura local. E uma outra questão que é importante, que é a questão técnica, que se refere à parte de estabilização e monitoramento do solo. Boa parte dos aspectos que se falam de futuro envolvem diretamente a participação de autoridades, envolve também escuta da população naquela região, então um processo que é compartilhado, é criado junto com outros entes importantes nesse processo. E próximo slide, por gentileza. E hoje, qual estágio nós estamos? Estamos na fase, caminhando para uma fase final de diagnósticos que estão sendo programados para essa região, tanto o ambiental, que já teve a sua primeira parte realizada sobre a questão da Lagoa de Mundaú, que mostrou qual era o impacto que se tinha naquela região, bem como o diagnóstico social, econômico e urbanístico, que está sendo feito por uma empresa parceira que conhece bem desse programa, para que possa ajudar a gente a identificar claramente toda a questão de patrimônio histórico e toda a preservação de memória daquela região. Adicionalmente a isso, tem todo o estudo de mobilidade urbana, qual é o impacto gerado em cima disso, e o que a gente vai poder fazer de proposta para melhorar o deslocamento urbano naquela região, e o início, então, do processo, quando nós compramos imóveis, de começar, então, a destruir os imóveis, estabilizar toda a questão de drenagem e começar, então, a pensar numa nova área, uma nova área verde para aquela região, uma cobertura vegetal que realmente dê um novo tom de área verde em Maceió. Com base nisso, quais são os nossos próximos passos? Por favor, próximo slide. Nós temos, então, uma série de atuações aqui em diante, com parceria com as autoridades, para realmente começar a elaborar todo o ressarcimento da questão dos hospitais, escolas, as áreas verdes, todo o fomento de atividade empreendedora, o monitoramento permanente da situação dos bairros, a melhoria na questão de mobilidade urbana, uma preocupação nossa muito forte com relação à preservação da memória histórica e cultural e todo o cuidado e recomposição que tem que se ter com a fauna e flora na região da Lagoa de Mundaú. E como é que a gente fez isso ao longo dos próximos tempos? Por favor, pode passar 2 slides. Com muito diálogo e muita informação para a comunidade. Então, claro que qualquer informação em volume que a gente faça, às vezes, não é o suficiente, mas só reportando para vocês, desde o início nós criamos uma internet que pudesse contatar conosco, tivemos no 0800 implementado logo no início, na época de 15 de novembro de 2019, quando eu pessoalmente anunciei a primeira retirada de moradores, canais de WhatsApp, canais de Instagram, ações de comunicação direta, reuniões com comunidade, distribuição de panfletos, carros de som, reuniões em lives para toda a comunidade, para dar status do que está acontecendo, distribuição de cartilhas. Então, nós preocupamos muito em informar com relação à comunidade que vem acontecendo.
Mas o próximo slide, por gentileza, a gente deve coletar alguns aprendizados desse processo, né? O primeiro deles, que com certeza absoluta, é revisitar algumas diretrizes nossas de gestão de crise e risco corporativo. Estamos claramente mais capacitados ainda na questão das situações geológicas e como, né, a gente atende essas ações emergenciais em bairros onde nós temos a presença, a melhoria das comunicações com os nossos integrantes, com a comunidade, com o poder público, com o sindicato, com os nossos clientes que possam acontecer, novas frentes, né, que possam ser implementadas de apoio à comunidade daquela região, né. Outra coisa importante, aumentar o grau de escuta, né, das comunidades, é um ponto importante como aprendizado que nós ficamos, e claramente, né, um aprendizado desse processo que nós estamos cuidando aqui agora, nós cuidamos bem das pessoas físicas e tivemos um aprendizado muito grande de cuidar agora da atividade comercial, da atividade empreendedora naquela região. Isso é muito importante para a gente, né, como esse papel a ser colocado aí, né. E aí, volto a dizer, a Braskem tem um compromisso na segurança das suas operações. Essa operação em Alagoas, ela era monitorada constantemente, ela tinha seus relatórios emitidos pelas autoridades competentes, na melhor tecnologia disposta naquele momento, né, e é fundamental que a gente continue evoluindo nessa questão. E, né, mais um ponto, caso alguém queira saber, o próximo slide, por gentileza, caso alguém queira saber alguma coisa sobre esse assunto, nós temos aí um portal que fala diretamente tudo que a gente tem feito em Maceió, né, temos aí no Facebook, Instagram e YouTube, o Braskem Explica, que conta o que a gente tem feito naquela região, que serve para a comunidade, a intenção desse canal é para a comunidade, e continuaremos sempre buscando atender da melhor forma possível a comunidade e tentando minimizar os impactos que possam ter acontecido. Então, agradeço a oportunidade aqui ao Instituto Ethos, né, ao Dr. Jorge Doria, para poder estar junto aqui, falar um pouquinho da situação de Alagoas, e agora eu volto para você, Marina. Obrigada, Marcelo, obrigada por compartilhar conosco essa série de medidas, né, iniciativas e toda a complexidade do caso, né, que traz, então, desde relacionamento com as comunidades, comunicação, enfim, uma série de desafios e etapas dentro de cada um deles para concretizar essa minimização dos impactos na região. Daqui a pouco a gente volta para você para saber um pouquinho mais sobre esses aprendizados da Braskem, e eu gostaria de convidar o Ricardo para falar para a gente um pouco mais do ponto de vista de responsabilidade social e empresarial em casos como esse, o que se espera das empresas, né, e como esses casos eles podem servir de exemplo e também influenciar para que outras empresas também, para que isso não ocorra, né, com outras empresas também. Por favor, Ricardo. Acho que você está com o microfone desligado. É fatal isso, né? Então, gostaria de agradecer a você, Marina, ao Ethos, ao Jorge, ao Marcelo, né, pela exposição do caso. E acho que esse caso é muito rico, Marcelo e Jorge, muito rico. Obviamente, a comparação com Mariana e Brumadinho é imediata, né? Dado o impacto ambiental, a população afetada, a natureza do trabalho com a comunidade, a reparação, a compensação e assim por diante. Enquanto você falava, Marcelo, eu fazia essa comparação. Como todos nós sabemos, em Mariana, optou-se em se criar uma fundação que faria a gestão do processo. E a ideia de se criar a fundação é porque havia tantas partes envolvidas na solução da questão que tornaria o processo quase que inadministrável. E se outorgar a uma fundação a responsabilidade de fazer todo esse trabalho, eventualmente corrigiria e faria os ajustes necessários para que as partes trabalhassem harmonicamente. Pois bem, a iniciativa foi aplaudida na época, todo mundo achou que foi uma saída criativa, interessante, inovadora. No entanto, nós vimos que um dos grandes problemas da Fundação Renova foi que as partes interessadas brigavam entre si, né? Então, elas tinham uma disputa, né? E eu aqui não estou entrando no mérito da natureza das disputas, mas elas tinham disputas entre si, o que travou o processo decisório, inclusive a pacificação
junto à Advocacia Geral e o Ministério Público, né? Então, uma iniciativa bem intencionada, né, que inclusive ajudaria a resolver o problema da sociedade, né, que existia ali no caso da Samarco, acabou se tornando muito penosa, né? Posteriormente, quando aconteceu o caso de Brumadinho, a Vale, né, que já estava mais desembaraçada em função de não ter a sociedade com a Anglo, então com a Wellington, resolveu fazer a gestão direta, né? Resolveu fazer a gestão direta dos reparos, e levando-se em consideração que teve muitas fatalidades em Brumadinho, que parte dessas fatalidades estavam ligadas aos próprios funcionários da Vale, e aí surgiu também um desfecho inesperado, né, que foi uma precipitação de uma série de processos com impacto econômico inflacionário na região muito grande. Então, não temos tempo aqui para aprofundar muito, mas também a abordagem direta que a Vale fez, ela trouxe outras decorrências, né, que não as previstas. E na sua apresentação, Marcelo, me saltou aos olhos uma estratégia que me pareceu bastante bem sucedida. Primeiro, em compreender rapidamente o que estava acontecendo e a responsabilidade da empresa em relação ao que estava acontecendo. Segundo, abrir os canais de diálogo com o poder público, a municipalidade e os moradores, de forma a fazer o diagnóstico mais amplo possível do que seria compensação, do que seria indenização, do que seria a natureza de impacto, do escopo do suporte que a empresa precisaria dar para a região. Terceiro, uma gestão do processo indenizatório e dialogado, né, com as vítimas, né? Como você falou, as propostas eram feitas, as vítimas tinham a possibilidade de escolher seus próprios advogados, podiam rejeitar a proposta, não rejeitar a proposta, enfim, as estatísticas mostram que essa negociação dialogada foi bem sucedida, porque 9 mil em 10 mil propostas foram fechadas, né? E, finalmente, uma visão clara do da pós-reparação, né? Porque uma dimensão da reparação é o impacto e a tragédia na dimensão pessoal, né, e do cotidiano das pessoas. Outra é, como disse o Jorge, bem no início da apresentação, a cicatriz que esse evento deixa na cidade. Mudança da paisagem, a memória da cidade abalada, um impacto paisagístico muito ruim para a cidade. Quem conhece Maceió sabe que a cidade é linda, né? E isso acaba sendo uma cicatriz com todos esses aspectos. Então, vocês já estão olhando, né, para a reparação e transformar esse desastre em uma solução paisagística integrada à cidade, que não só respeite a memória, mas também sirva como um espaço complementar para tornar Maceió melhor. Então, isso posto, né, todos esses elementos são altamente elogiados. É a primeira vez que eu escuto com esse detalhamento todo o processo. Eu sabia do caso, tinha ouvido manifestações a respeito, mas eu não tinha ideia, né, de como isso foi gerido. Bom, as questões que eu acho que podem ser aprendidas aqui, além das que vocês já levantaram, é o seguinte: vocês gastaram 10 milhões nesse processo e talvez venham gastar mais. Quantos vocês ganharam na exploração da sal-gema durante esse período?
e não em receita bruta, em receita líquida, né, que efetivamente represente margem para a companhia. Mesmo que vocês tenham tido alguma margem descontada desses 10 bilhões, certamente não foi um bom negócio, né? Então, esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, a Braskem tem uma reputação no campo da responsabilidade social muito grande. As iniciativas e o pioneirismo na área do plástico verde, na questão da emissão de carbono, que eu acompanho há muitos anos, mostra que a Braskem tem um zelo pela sua estratégia ESG muito grande. No entanto, esse caso expõe a Braskem, né? Porque mesmo que a Braskem possa usar esse caso para mostrar o seu grau de responsabilidade social, sempre vai ser cobrada por ter, em algum momento, tido alguma culpa, né? Ou a principal culpa do processo, né? E aí a pergunta inevitável: vale a pena correr esse risco? Vale a pena correr esse risco hoje, onde nós estamos discutindo a questão climática, a questão dos impactos ambientais, enfim, vale a pena uma atividade de mineração que possa ter um impacto socioambiental tão profundo, né? Então, essa é a segunda questão que eu coloco para vocês, e é inevitável. Se vocês fariam um projeto desse de novo, né? Quer dizer, se vocês tivessem uma oportunidade de uma mineração nessas condições, vocês fariam de novo. Bom, e por último, eu gostaria, e aí mais uma curiosidade, fundamentalmente em função do que aconteceu em Brumadinho, se essa ação que vocês tiveram ali teve um impacto econômico especulativo, tanto no mercado imobiliário, como na inflação dos bens básicos dessa população que recebeu essas compensações. E um dos problemas de Brumadinho foi esse, né? A população recebeu uma renda inesperada, muito alta, e isso acabou criando vários desequilíbrios, né, na cidade, o que acabou neutralizando parte dessa reparação. Então, a pergunta que eu gostaria de fazer também é como é que vocês administraram isso? Porque eu fico imaginando, o impacto foi em torno de 20 mil a 30 mil pessoas, né, contando todos os moradores daquela região. Eu hoje moro numa cidade em Orlândia que tem 11 mil habitantes. Eu fico imaginando o que seria esses 11 mil habitantes dessa cidade num processo como esse. É uma coisa gigantesca, né? Gigantesca. E, além da diagonal, como é que vocês administraram esse processo e o acompanhamento do Ministério Público? Então, esses são alguns dos pontos que eu gostaria de comentar. Obrigada, Ricardo. Acho que você traz várias questões que eu vou imediatamente passar a palavra para a gente já entrar na nossa rodada final, então fiquem à vontade para comentar em cima das questões que o Ricardo traz. A gente tem uma questão de tempo, então vou pedir que cada um não ultrapasse cerca de 2 minutos de fala. Para o doutor Jorge, acho que seria legal aprofundar também um pouco quais as situações mais críticas ainda nesse caso, quais são as expectativas de resolução por parte do poder público, um pouco do que você colocou na rodada inicial, e para o Marcelo também trazer um pouco mais as perspectivas de mudança, né, como isso mudou as práticas e políticas da Braskem. Esse é um caso emblemático, complexo, que ainda não teve fim, né, não se encerrou, mas quais as mudanças daqui para frente, então, que a Braskem tem feito nesse sentido, adicionando as perguntas do Ricardo. Eu sei que é um desafio grande, mas eu deixo para vocês falarem o comentário no que se sentirem mais confortáveis. Doutor Jorge, por favor. Obrigado por essa possibilidade do retorno. E, primeiro, antes até de falar dos pontos críticos, até em complemento ao que o colega Ricardo, com muita propriedade, tocou, nessa questão, digamos, dos reflexos, né, decorrentes dos efeitos dessa tragédia.
com relação, por exemplo, só citar um dos exemplos, que senão eu perco meu tempo para falar dos pontos críticos, mas dizer que também aqui em Maceió, Ricardo, estamos tendo severos problemas, como, por exemplo, né, de especulações imobiliárias, ausência, escassez de residências, bairros que, né, antes, digamos, atenderia essa demanda, hoje não se tem, valores elevados de aluguéis, enfim, tudo isso. Vocês terem ideia, até as corretoras de seguro, nós estamos tendo problemas seríssimos de algumas corretoras que, por exemplo, trabalham, né, estão vinculadas aos financiamentos da própria instituição oficial Caixa Econômica, que elas estabeleceram por conta própria um outro, digamos, parâmetro e uma outra área, como se fosse de influência do fenômeno, e se negam a fazer seguros de imóveis até distantes do local, digamos que estaria inserido no mapa de setorização, no 00, com isso impactando severamente e negativamente, né, o mercado imobiliário, e tanto afetando a questão econômica, como até o direito da moradia de pessoas. Então, nós estamos com ações paralelas, a Defensoria Pública aqui, sejamos assim, né, francos, fez um trabalho excelente, o doutor Diego, já com ações ajuizadas, buscando, digamos, essa resolução até judicial, enfim, eu diria aqui também, porque o tempo é curto, nós tivemos aqui, estamos tendo outros efeitos, além dos que já anunciados. Mas, bom, com relação aos pontos críticos, Marina, eu estabeleci assim como primeira grande preocupação, apesar de já ter sido referido aí a evolução, né, do programa de compensação, as estatísticas mostram um número até muito significativo dos acordos, mas dentro disso, Marcelo, nós temos, até estamos em tratativas aqui com a empresa, isso não para, já disse, no sentido de que sejam, agora um pouco já tardiamente, mas até que possam ter efeitos pretéritos, com relação, por exemplo, a critérios de indenização de valores que foram encontrados pela empresa. Evidente, no primeiro momento, vocês terem ideia, esses cálculos não eram mostrados, digamos assim, pela empresa, era, digamos, uma filosofia, depois evoluímos, e a empresa, eu chamo empresa, me desculpe, mas companhia, enfim, a Braskem, entendeu a necessidade de dar mais transparência, então começou a divulgar, avançamos. Depois, mesmo se tratando de métodos ou critérios estabelecidos em normas técnicas, isso estaria no escopo do acordo, que pelo menos fossem seguidos parâmetros oficiais, mesmo assim, os valores não atendem, ou não atendiam no primeiro momento, agora aos anseios, né, dos moradores. É certo que essa questão de indenização é muito difícil encontrar valores que realmente se compatibilizem no interesse das partes, mas eu diria aqui que um dos pontos críticos ainda primeiro, essa valoração dos imóveis. Há muitos reclamos, diariamente chegam ainda agora nas instituições, muitas reclamações, mesmo que as partes estejam acompanhadas de advogados e até com a Defensoria Pública da União, e tanto é assim que estamos em fase final, e a empresa também, eu não poderia deixar de fazer esse registro, tem realmente avançado quando nós questionamos no sentido de aprimoramento, que, por exemplo, para criar uma terceira via, como nós estamos chamando, desse laudo de avaliação, ou seja, a empresa apresenta o valor, o morador apresenta o seu valor, e em caso de uma discordância, digamos, que atinja um patamar, um percentual de 20% ou 30% dos valores dessas duas avaliações, que se faça uma terceira. Temos criado alguns mecanismos, mas eu queria registrar aqui muito isso, que ainda é um ponto muito crítico, digamos, dentro da evolução, motivo de muitas reclamações de moradores, que seria, primeiro, esse critério de valoração, em especial aqui aos empreendedores. É certo que houve uma evolução, Marcelo, realmente, de que em nenhum outro momento os empreendedores estariam fora, os comerciantes, mas eles foram inseridos dentro do escopo do acordo. Isso também foi muito significativo, diminuir os grandes problemas, mas ainda com relação a valores. Então, o ponto crítico eu destacaria na questão dos acordos de indenização seria os valores,
ainda restam ainda alguns, nós estamos trabalhando exatamente para que ainda sejam aprimorados, bem como, assim, digamos assim, até o próprio cronograma. É certo que estamos ainda em termos, dentro do que foi precificado no acordo que seria até o final de 2022, todas as pessoas terem suas indenizações, né, concluídas, mas, mesmo assim, eu queria aproveitar aqui a presença do Vitor, Marcelo, com esse seu comprometimento, essa ideia de realmente buscar o que é melhor, que, se puder, nós estamos até tentando a história do mutirão, enfim, a empresa tem à disposição de resolver, os recursos estão, digamos assim, pré-estabelecidos, que haja uma celeridade, ainda mais mesmo nessa reta final, para que, em menos tempo, essas pessoas tenham, pelo menos, esse direito de receber, as que não receberam, e algumas questões que estão pendentes sejam também esclarecidas, e principalmente dos pequenos, médios comerciantes. Então, assim, são pontos críticos, mas que podem haver uma evolução para, assim, não, que é o melhor de tudo, mas pelo menos chegarmos a um, digamos, momento melhor para os moradores. E o outro ponto crítico, que seria da questão, né, socio-urbanística, foi, como eu falei, que muitos projetos estão sendo realmente concebidos, não está aqui para falar mais em todas essas vertentes, seja na vertente da demolição e de proteção de impostos, esse procedimento já se iniciou, são recursos estabelecidos, a questão de mobilidade, só que o ponto crítico, e eu já me referi no primeiro momento, e aqui repito, é essa ainda burocracia, um pouco de morosidade do poder público, no caso municipal, e pasmem, diante de tantos problemas, eu aqui vou ser franco em falar, nós encontramos um outro aqui, que é eu não sei se é questão política, enfim, o que é que o órgão estadual está agora questionando as licenças dadas pelo órgão municipal, no caso a CDE, é o órgão municipal, que a considerar as normas de regência, se tratando de situações no município, no ente municipal, como, por exemplo, a demolição do imóvel, não se precisaria de um estudo de impacto ambiental, coisa parecida, enfim, mas o órgão estadual está, assim, agora numa reta quase final de um processo já de definição de algumas ações de atendimento ao que foi estabelecido no acordo socio-urbanístico, e isso está obstaculando hora aqui, hora lá. Então, eu diria que essa dificuldade um pouco, não sei, de conscientização do próprio poder público. Eu falo poder público, gente, são os órgãos, propriamente que nós somos instituições, né, o Ministério Público e as defensorias, então, o poder público me refiro especialmente ao município e ao Estado, e nós estamos também tentando, digamos, compor essas discórdias momentâneas, e isso retrataria também como um ponto crítico lamentável, em virtude da necessidade, da celeridade, da urgência para que Maceió volte à sua, né, vida, se não normal. Então, eu queria aqui, né, fazer já talvez essas considerações finais, dizer que todos lamentam, né, essa ocorrência desse fato, mas o que está sendo possível, né, ser feito, pelo menos das nossas instituições e agora com esses acordos, seria o mínimo possível para aplacar e minimizar, se não aplacar, mas minimizar todo esse drama e o sofrimento dessas pessoas. Então, com isso, eu encerro aqui minha participação e agradeço o convite e deixo aqui a instituição à disposição para esse ou qualquer outro momento, e, se for preciso, algum esclarecimento complementar. Perfeito, doutor Jorge, obrigada. Obrigado, doutor Jorge. Marina, você quer que eu passe minhas considerações finais? Isso, desculpa, deu uma travada aqui. Ok, tá bom. Hoje, perdão. Primeiramente, eu te agradeço suas palavras, doutor Jorge. Eu acho que você sabe o quanto a nossa intenção é dar a celeridade nesse assunto. É um aprendizado que nós tivemos com esse assunto, acho que eu relatei um pouco anteriormente, mas eu vou dizer uma questão, o fenômeno geológico ele é extremamente complexo, né, de difícil diagnóstico, mas nós estamos extremamente empenhados na questão da segurança das pessoas e não despender nenhum esforço, despender o máximo de esforço, melhor dizendo, para sanar essa questão geológica e cuidar das pessoas daquela região e tentar, de alguma forma, minimizar todo o impacto social que possa ser gerado. Eu tenho certeza absoluta que a atuação de vocês, do Ministério Público, da Defensoria Pública Estadual Federal, do Ministério Público Estadual Federal,
foi um marco. Eu acho que a gente tem outros casos no Brasil que mostram a diferença, como a celeridade do processo está chegando versus outras regiões, então eu acho que é uma instituição de muita credibilidade com relação a todo o processo. Nós estamos em Maceió, estamos em Alagoas há muito tempo, queremos continuar em Alagoas. A cidade de Maceió é uma cidade belíssima, com potencial turístico imenso, além de todo o patrimônio cultural relevante que tem nessa região. As ações futuras devem seguir bem nessa direção de reforçar as características da cidade e de sua população. Nós temos muito ainda pela frente para fazermos, mas nós estamos completamente empenhados para construirmos da melhor forma possível, com o maior esforço possível, para que possa retomar a dinâmica das famílias, dos comerciantes da cidade. Então, tem aqui do nosso lado da Braskem, que nós sabemos do impacto social gerado, mas o nosso esforço para que isso possa ser remediado de uma forma mais rápida possível, nós não mediremos esforço nesse sentido aí. Então, realmente, estamos imbuídos e extremamente engajados em darmos sequência e celeridade a toda e qualquer situação de solução para toda a região aí envolvida. Agradeço, Marina. Obrigada. Agradeço, Ricardo, a participação e o Dr. Jorge também. Muito obrigada, Marcelo. Ricardo, te convido para fazer uma fala rápida final também, antes da gente encerrar o programa. A minha fala, além de agradecer e parabenizar o Marcelo e o Dr. Jorge, é um convite, que o Ethos, junto com a Braskem, pensem numa publicação que possa relatar isso. Eventualmente, até se convide a Vale para participar dessa publicação, porque nós não temos a cultura no Brasil de escrever sobre casos que, enfim, são traumáticos, ao contrário da cultura americana, que todo e qualquer case do mundo empresarial é documentado, é estudado nas universidades e tal. Nós temos que considerar que nós temos frente a frente a mudanças climáticas e a grandes catástrofes. E o aprendizado da Braskem, e as lições que a Braskem tem para dar, e também da Vale, seriam extremamente preciosas para a cultura empresarial brasileira. Então, Marina, eu faço a sugestão de que o Ethos se articule com essas organizações, para eventualmente fazer uma publicação que possa acelerar a nossa curva de aprendizagem e como lidar com essas situações, porque elas se repetirão, talvez, infelizmente, com mais frequência em função das mudanças climáticas, e nem todas as empresas, ao contrário, a grande maioria das empresas não estão preparadas para lidar com tal complexidade. Fica a minha sugestão e o agradecimento. Perfeito, Ricardo. Eu estava com algo parecido aqui em mente, Um caso como esse, de fato, traz muitos aprendizados e daria para a gente conversar bem mais tempo, inclusive. Então, eu ia sugerir a gente levar esse diálogo para outros fóruns, outros encontros, mas eu acho que a ideia de publicar e escrever é uma ótima sugestão, então convido a gente a dar continuidade nesse assunto. E gostaria de agradecer, Marcelo, Jorge e Ricardo. Infelizmente, nós temos que encerrar o nosso painel, então também gostaria de agradecer a audiência que nos assiste, e se você gostou dessa nossa conversa, deixe sua curtida, seu comentário e se inscreva no canal do Instituto Ethos para você receber as notificações e acompanhar os nossos bate-papos. Todos os conteúdos estão disponíveis na playlist da Conferência Ethos 2021. Com isso a gente encerra o painel. Muito obrigada a todos e todas. Eu que agradeço. Muito obrigado. Com a disposição para esse trabalho que for preciso fazer de compilação desses dados. Acho importante, realmente. Acho que é uma ótima ideia. Obrigado. A gente não consegue acelerar o tempo, mas podemos acelerar ainda mais as nossas ações, usando o tempo que nós temos hoje para transformar o futuro. Por isso, a Braskem,
alinhada com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU para 2030, assumiu novos compromissos com as pessoas e com o planeta. Trabalhando em 7 dimensões diferentes, temos muitas metas para os próximos anos. Entre elas, a eliminação de resíduos plásticos, a ampliação do portfólio I'm Green, nosso plástico feito de material renovável e reciclado, a promoção da diversidade, equidade e inclusão e a neutralização das nossas emissões de gás carbônico até 2050 para combatermos as mudanças climáticas. Vamos transformar o mundo em um lugar mais sustentável para todos, deste tempo e dos próximos. Braskem, um futuro mais sustentável hoje.